Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer para vocês o vídeo da câmera do Redmi Note 5, trazendo o review sobre a inteligência artificial, o desfoque de fundo, se a Dual Pixel implantada nessas câmeras funcionam bem, que seria aquele foco automático super rápido, e se o desfoque bokeh que a Xiaomi implantou nos aplicativos dela funcionam bem, e se o aplicativo da Xiaomi faz um belo trabalho junto com as câmeras que a Xiaomi implantou neste aparelho. Bora pro vídeo! As câmeras implantadas no Redmi Note 5 são da Samsung, a principal com 12 megapixels e abertura 1.9 e a secundária de 5 megapixels para fazer o efeito bokeh. E a frontal contém 13 megapixels com abertura 2.0. As fotos tiradas aqui foram tiradas com o Redmi Note 5 na versão 1009 global, estável, todas no modo automático, sem mexer em exposição nenhuma, em manual ou nada. Nessa primeira imagem, estava bem nublado no dia, podemos ver que a câmera se comporta muito bem, dando foco somente na planta selecionada no meio. Ela não desfoca a parte de baixo, pois ela está na frente também, e começa a desfocar na parte de cima. A qualidade do desfoque é muito boa, até se dermos zoom, podemos ver que a qualidade não se perde tanto. Nessa imagem, eu tirei da câmera que eu faço as gravações contra a luz, e podemos ver que o foco diretamente na câmera onde foi selecionado foi muito bom e foi usado o modo bokeh também. Ela desfoca muito bem a parte de trás e o contorno é muito bem feito. Nessa primeira imagem, ela foi tirada normal, sem o efeito de profundidade, e ela traz uma definição muito boa para as coisas que estão em primeiro plano, não tanto para que está em segunda, porque ela dá o desfoque mesmo não estando em efeito retrato. Já nessa segunda, a parte de trás também fica desfocada e a câmera também sai muito bem, dando foco exatamente na minha mão e na câmera que eu estava portando no momento. Nessa imagem, podemos ver que o desfoque é muito maior que na anterior mostrada, dando realce principalmente à minha mão. O tamanho da imagem que ele apresenta 4x3 e não 16x9 no modo retrato. Nessa segunda, a câmera também se comporta muito bem, mas ela se perde um pouco ali na alça, dando desfoque nela e mantendo só a câmera e a mão em destaque. Os dedos são bem contornados e bem definidos todos os detalhes da câmera. Essa imagem, ela foi tirada no modo normal 16x9. Podemos ver que a definição é muito boa da câmera, só que não podemos dar zoom, senão ela começa a dar uma distorcida. Já nessa imagem, o modo retrato, ele dá um realce na cor, no amarelado e no verde também. E podemos ver que o desfoque ali, ele ocorre só depois de onde acaba o cimento, como dando a profundidade correta à imagem. Podemos ver que aqui na direita também não desfoca tanto, mas a partir da grama para trás, o desfoque ocorre muito maior. Já nessa imagem, podemos ver que a câmera se perde um pouco no saco de lixo ali, dando levemente uma borrada em volta do saco na parte de cima. Só que ela trabalha muito bem a cor e os realces em volta, mas ela estoura o branco na parte de trás, pois estava na contraluz aí. Essa imagem foi tirada da minha namorada no modo normal. Podemos ver que o fundo lá ele estoura, tá? Mas é porque o objeto em destaque que está na frente é o principal para a câmera. E na lateral fica bem definido e as cores são bem realçadas. O tempo estava bem nublado no dia, então não podemos pedir muito da câmera, tipo uma cor muito forte assim, uma cor bem definida. Já no modo bokeh, podemos ver que ele estoura muito os brancos no fundo. Ele não tem uma nitidez de cor tão viva como no modo normal, mas também traz uma boa definição. Ele desfoca certinho em volta da pessoa, trazendo uma experiência muito agradável no modo de duas câmeras. Essa imagem ela foi tirada perto da onde a anterior foi tirada, logo do outro lado da rua. Podemos ver que o realce da cor é bem bonito e a qualidade também é muito boa. Só que os fundos ficam todos estourados, não estava contra a luz aí, estava na direção da luz. Então, por exemplo, onde eu foco, o restante em volta fica todo estourado. Já nessa, tirei no mesmo ângulo, só que com o modo retrato. A cor ela muda de um modo para o outro. Podemos ver que a cor fica mais fria, mais crua. E podemos ver que por ser muitos objetos ali, a câmera ela acaba se perdendo um pouco, borrando um pouquinho alguns dos objetos ali. Já na imagem com árvores, o realce em volta fica muito mais destacado, porque o objeto em cena está muito próximo, podendo ver o quanto a tecnologia da Xiaomi junto com as câmeras traz um bokeh bem detalhado. Já nessa imagem, podemos ver que a câmera normal, sem o modo desfoque, ela não estoura tanto os brancos no fundo, mostrando até o céu ali no fundo. Mas a qualidade de exposição da câmera, que está em alvo ali, fica muito boa e nítida. Nessa imagem acontece o contrário. A câmera, ela estoura os brancos no fundo e não deixa tão nítida a foto na frente no modo retrato, tirando a exposição da câmera, tendo que fazer um tratamento por fora da câmera da Xiaomi para estar expondo a imagem que você quer realmente. Podemos ver também que ela se perde um pouco na alça
como nas outras fotos anteriores. Essa foto ela já está a favor da luz, foi tirada no modo normal, totalmente automático, não foi mexido em nada. Já essa imagem, ela foi tirada no modo bokeh e podemos ver que ela se perde ainda na alça, da mesma forma, mesmo com a luz do dia a favor da câmera e estourando os fundos, como acontece em todos os modos da câmera de retrato. Esse modo foi tirado no modo normal e podemos ver que ela deu uma leve desfocada. Isso acontece porque a câmera ela não tem estabilização ótica, então temos que tomar cuidado quando formos tirar fotos correndo, mexendo muito o braço, pois ela não tem estabilização ótica, só digital e só serve para vídeo. Já nessa imagem, podemos ver que a câmera ela tira com uma nitidez muito boa quando não se tem zoom e está com uma boa exposição de luz em volta. Já no modo retrato, na mesma cena, podemos ver que a câmera ela não consegue distinguir exatamente onde ficam as arestas da planta, mas a gente não pode pedir tanto, pois as plantas ali é muito fino e não é uma câmera profissional. Pelo preço, não temos que reclamar. E podemos ver também que ali no canto superior direito e em cima ela não desfocou muito bem, ela desfocou mais à frente. Como venho dizendo nas outras imagens, quando tiramos fotos com o zoom 2x digital dela, podemos ver que a imagem ela não fica tão nítida e perde bastante qualidade. No modo panorama, a câmera ela se comporta muito bem, não trazendo nenhum problema para fazer esse tipo de foto. Já nessa, podemos ver que ela fez muito bem o seu serviço, mesmo contra a luz, fazendo muito bem o modo panorama, trazendo realce nas cores e nitidez equivalentes ao preço que o celular é vendido. Nessa, já é na parte da noite dentro do carro com a iluminação do carro em si. Podemos ver que a imagem ficou focada mais no volante, a parte do fundo fica levemente borrada e não muito visível. Esse é outro exemplo da imagem, foi tirado no modo automático também, sem retrato, sem nada. O foco também ficou no volante, eu deixei no modo automático, ele se adapta bem à iluminação que tem no local. As imagens são ok durante a noite, não podemos exigir tanto, mesmo com a abertura 1.9 que a câmera traz. Nessa imagem foi onde mais me surpreendeu, pois eu foquei dentro do carro e mesmo assim ela não estourou a parte de fora, conseguindo dar bom detalhe e bom contraste para a iluminação da rua. Essa foto foi tirada com a iluminação da rua, estava um pouco mais escuro, a abertura de 1.9 favorece nesse sentido. Nesse lugar aí estava bem claro, só que lá onde está o posto de gasolina lá no fundo estava um pouco mais escuro. A câmera ela deu uma melhorada, digamos, na imagem. A câmera ela faz um bom serviço na parte da noite, sendo que tem pouca iluminação, mas não podemos exigir muito, como vamos ver nas próximas imagens. Essa imagem foi tirada no centro da minha cidade. Podemos ver que o foco foi tirado automático, só que o telão onde é iluminado, a câmera ela não conseguiu lidar muito bem, não dando para observar o que estava dentro. Isso claro porque estava focando em outro local. Se focássemos lá, provavelmente escureceria todo o redor e deixaria só claro lá para estar vendo o que tinha no telão. Já nessa imagem, o local está um pouco mais escuro. A iluminação não é tão favorável no sentido de ajudar a câmera, mas ela traz um bom desempenho, só que ela traz cores muito lavadas. Já essa foi tirada na garagem da minha casa quando eu cheguei depois de tirar essas fotos à noite. Podemos ver que ela desfoca bastante as laterais e podemos ver bastante ruído nas laterais onde são mais escuro. Nessa imagem ela foi tirada a favor da iluminação que tinha no ambiente. Podemos ver que a Xiaomi fez um belo serviço nas câmeras do Redmi Note 5. Já essa imagem tirada contra o sol, mas mesmo assim ela saiu muito bem. Essa imagem serve de comparação para a próxima, que ela foi feita em modo bokeh. Nessa, o modo bokeh podemos ver que ele sai muito bem, desfocando exatamente o contorno, se perdendo muito, mas muito pouco nos fios de cabelo, no finalzinho do fio de cabelo da minha namorada ali. Sem a estabilização, essa é a estabilização da Xiaomi digital. Vídeo com a estabilização de imagem da Xiaomi. Agora eu vou testar a estabilização digital correndo, desligada e ligada. Teste de vídeo com ela desligada. Teste com a estabilização ligada.
Esse é o vídeo para teste do áudio, da câmera e da gravação do Redmi Note 5. Esse é a câmera frontal do Xiaomi Note 5, sem a estabilização. Se eu não me engano, não sei se ela funciona ou não com a câmera frontal. Vocês estão vendo aí no vídeo. E agora eu vou colocar com a estabilização ligada. Esse é o vídeo do Redmi Note 5 com a estabilização na câmera frontal ligada. O dia está nublado, tá? Vocês estão vendo aí se ela funciona muito bem. Pera aí. Este é o teste da Dual Pixel da Xiaomi. É muito rápido a troca. Chega a ser incrível como troca rápido o foco. Olha, foca muito rápido. E esse áudio que vocês estão ouvindo aí é diretamente da câmera. É muito rápido mesmo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui, deixa seu like, sua opinião a respeito da câmera, se a Xiaomi fez um bom trabalho no Redmi Note 5 ou se tem algo a melhorar, se a Gcam é necessária mesmo ou não. Um forte abraço e tchau!